Turgai, Cazaquistão, junho de 1979. Um pastor de ovelhas cuidava de seus pequenos animais na porta da sua casa, uma pequena propriedade rural, quando notou algo muito estranho. Um objeto de tamanho considerável passou riscando o céu, caindo próximo à sua propriedade. Ao chegar no local da queda, o que ele viu o deixou sem palavras. O objeto era um OVNI, e no interior dele, um ser completamente diferente de tudo que ele já havia visto. Ao invés de correr, ele ajudou aquele tripulante incomum e disso surgiu uma amizade bastante insólita. E se for verdade? Naquela década, o Cazaquistão ainda pertencia à obscura União Soviética, mas a região de Turgai, como outras no Cazaquistão, vivia um boom industrial satisfatório, bem diferente dos dias atuais, em que está praticamente abandonada. Aliás, o abandono da região começou antes mesmo da abertura das cortinas soviéticas, já que no final da Guerra Fria, muitas das oblastes soviéticas, ou seja, províncias, já estavam sendo gradualmente desconectadas do regime. Naquele fatídico dia de junho, no entanto, um encontro para lá de inusitado, graças a um acidente também inusitado, iria mudar para sempre a vida de Saguinbai, um jovem e modesto pastor de ovelhas que vivia com sua esposa em uma pequena propriedade rural no interior de Turgai. Pouco antes do jantar, ele estava reunindo seu rebanho no curral quando algo no céu chamou a sua atenção. Um objeto estranho, pouco maior que um automóvel, cruzou o céu, deixando um rastro de fumaça cinza, indo cair a pouco mais de 1,5 km de onde ele estava. Saguinbai não pensou duas vezes. A curiosidade do jovem foi maior do que qualquer outra coisa. Ele apenas avisou a esposa que iria ver o que aconteceu, e então foi de cavalo até o local da queda. Chegando lá, Saguinbai ficou inicialmente paralisado. E até seu cavalo parecia pressentir algo errado, pois empacou diante do cenário. Não havia fogo, mas a vegetação em torno daquele objeto prateado, com formato de discoide, parecia ter sido queimada. O pastor calculou que ele deveria ter uns 5 metros de diâmetro por 3 de altura, e dele saía um ruído sibilante, bem parecido com o que ouvimos quando expiramos o ar dos pulmões. Ele então olhou para os lados para ver se havia alguém por perto e se era possível aproximar-se um pouco mais. Saguinbai não fazia ideia do que era aquilo, e muito menos de onde tinha vindo. Talvez, ele pensou, fosse um tipo de nave soviética que, lançada ao espaço, teve alguma falha e caiu na região. Afinal, naqueles tempos, a União Soviética disputava com os Estados Unidos não apenas a força dos armamentos de guerra, como também quem conquistaria o espaço sideral. Saguinbai já havia visto alguns cartazes de propaganda do governo, os quais diziam que a União Soviética estava à frente do seu inimigo em todos os âmbitos. Bom, se aquilo não era uma daquelas coisas enviadas para o espaço, provavelmente era uma nova arma sendo testada. Porém, em breve, ele veria que não se tratava de nada disso, mas de algo de outro mundo. De qualquer forma, ele decidiu que seria melhor não se aproximar daquela coisa, seja lá o que fosse. Então, ele preferiu voltar para casa e, na manhã seguinte, reuniria alguns homens da comunidade para irem juntos tentar descobrir o que era. Ao retornar alguns metros, outra coisa lhe chamou a atenção. Um outro bólito de dimensão menor e semelhante a um ovo escuro como carvão, que parecia ter se soltado daquele objeto. Bom, já que estava ali, era melhor tirar suas conclusões. Saguinbai desceu de seu cavalo e se aproximou, mas ainda com algum receio. De repente, a porta do objeto se abriu e por lá seu tripulante conseguiu sair. Saguinbai estava a uns 5 ou 6 metros de distância, pronto para fugir, se algo saísse errado. Seu cavalo bufava, não se sentia nada confortável estando ali. Em meio a uma luz avermelhada e fraca vindo do interior do bólito, Saguinbai pôde finalmente ver o que era. O ser se levantou, cambaleante, e tentou se aproximar de Saguinbai.
Mas antes que isso acontecesse, o ser caiu desmaiado no chão. Naquele instante, Sanguinbai não conseguia entender o que via. Mas o sujeito era alto e tinha uma cabeça mais alongada do que a dos homens. Também braços, mãos e pernas eram finas e longas. Era completamente diferente de qualquer animal que ele já tinha visto na vida. Foi então que ele se deu conta de que estava diante de algo que ele sempre pensou ser um personagem de ficção, um alienígena. Mas, ao invés de sair correndo para contar às autoridades, ele fez algo que seu coração pediu: ajudar aquele ser. Ele desceu de seu cavalo e, ao carregar a criatura, percebeu que ele não era tão pesado quanto parecia ser. Sanguinbai colocou o ser desacordado sobre o cavalo e voltou para sua casa, evitando trilhas convencionais para não ser visto com o visitante. Imagine o susto e apreensão da esposa de Sagin ao ver aquela cena. O marido entrando em casa com um ser assustador pendurado nos seus ombros. Ele disse para ela não ter medo e que preparasse alguma comida, pois iriam ajudar aquela criatura, seja lá o que fosse. A esposa de Sanguinbai, a essa altura, estava mais hipnotizada do que assustada e simplesmente fez tudo o que o marido pediu. Assim que o ser acordou, assustado e querendo recuar, Sagin fez sinal para que ele tivesse calma, dizendo que estava tudo bem e que ele estava seguro. O ser, então, parece ter sentido que aquele homem não era seu inimigo e que queria ajudá-lo. A calma e a dedicação de Sagin e sua esposa deixaram o alienígena calmo de alguma forma. O pastor puxou a cadeira da mesa e apontou para o ser, pedindo para ele se sentar ali. Daí em diante, as coisas foram acontecendo de um jeito muito natural. A esposa de Sanguinbai pôs a comida na mesa e um prato. Narim, um prato feito de carne de cavalo e massa tipo macarrão, bem como kut, bolinhas feitas de queijo de ovelhas ou cabras, além de vegetais frescos e crus. O ser os olhou com aqueles olhos grandes e brilhantes, como que expressando gratidão, mas afastou o prato com a carne. Ele comeu somente os vegetais e, pelo jeito, adorou o queijo. Comeu com uma satisfação tão grande que chegou a agradar o casal, pois sentiam que estavam fazendo a coisa certa ao acolher o visitante inusitado. A esposa de Sanguinbai também adaptou um tipo de cama para que o visitante pudesse descansar. Mas com um gesto, ele pareceu não querer se deitar. E então, fechou seus olhos e passou a noite ali mesmo, sentado na mesma cadeira. Para o casal, ele parecia estar dormindo finalmente. Mas não foi uma noite nada normal. Afinal, tinham em sua casa um ser de outro mundo, o qual não faziam ideia do que queria ou poderia fazer com eles. O dia mal tinha clareado e Sanguinbai olhou para o campo e percebeu que vinham alguns veículos, pelo jeito, rumo à sua casa. Eram militares. E com certeza estavam à procura de quem quer que fosse que estivesse naquela nave. Rapidamente, ele chamou o visitante por meio de gestos e expressões a fim de escondê-lo do perigo que se aproximava. Parece que o ser entendeu muito bem e seguiu as sugestões de Sagin, que o escondeu no celeiro, no meio de um monte de palhas e fenos. Com uma simplicidade e naturalidade peculiares, Sagin recebeu os militares, que o perguntaram se havia visto alguma coisa estranha na noite anterior, por volta de 8 ou 9 horas. Ele disse que não, que ele e sua esposa haviam se recolhido antes desse horário, pois estavam exaustos da labuta do dia anterior. Outro grupo de soldados apareceu, pois estavam averiguando o entorno da propriedade e disseram ao sargento que não encontraram nada de suspeito. Assim, foram embora. 2 ou 3 dias depois, o visitante já participava das reuniões do vilarejo, aprendeu a jogar cartas e damas com ele, praticamente se integrando ao modo de vida local. Você pode estar se perguntando como eles se comunicavam. Só havia uma forma. E por incrível que pareça, os dois lados se entendiam perfeitamente bem telepaticamente. Não saíam palavras, apenas algo parecido com sensações e troca de olhares.
E todos se entendiam muito bem. Mas aquela convivência não seria para sempre. No dia 26 de junho, 2 semanas e meia depois do primeiro encontro, o visitante simplesmente desapareceu. Ao que tudo indica, ele foi resgatado pelo seu próprio povo. Mas antes disso, uma testemunha, uma criança de 9 anos, chamada Tatiana Leonova, pôde ver, mesmo que de certa distância, aquele visitante diferentão. Ela havia ido à propriedade com seu pai, que era veterinário e amigo de Saguinbai, e naquele dia houve uma movimentação bastante estranha entre os adultos no lugar. Ela não pôde entrar no celeiro com os demais, pois os adultos não queriam crianças por perto. Mas sem que eles vissem, Tatiana olhou por meio das frestas das tábuas e viu um ser acinzentado, alto, magro, olhos grandes e cabeça alongada, cercado por Saguin, seu pai, e mais 2 outros homens. Tatiana guardou isso consigo por muitos anos. Até que, quando adulta, quando a União Soviética já era passado, resolveu contar toda a história a um jornal russo. Ela acabou sendo a última testemunha viva do acontecimento completamente inusitado e de uma amizade completamente insólita. E, ao mesmo tempo, uma história que ela considerava ser a mais bonita que já ouviu em sua vida. Uma história de solidariedade e cumplicidade, que, principalmente na União Soviética, era quase impossível se imaginar. Uma história que dificilmente qualquer pessoa acreditaria. Mas, e se for verdade?